mas agora o Tachad quer convencer o Congresso a fazer isso. Será que vai conseguir, Tachad? Você é fera neném para conseguir essa? Então vamos esperar para ver. Agora volto com o senhor aí, coronel, porque o presidente fez menção ali na entrevista à pesquisa do Instituto Paraná, que colocou ele na liderança. Mas o Paraná, nessa mesma pesquisa, também fez algumas outras sondagens, outros cenários, com, por exemplo, a Michele Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. E o que chama muita atenção é que a Michele, especialmente, sem ocupar nenhum cargo público, só o posto de primeira-dama, que não é nenhum cargo, só no posto de primeira-dama, com a aparição que ela teve num governo que já terminou há 2 anos, ela parece muito próxima do Lula na pontuação. E feita a ressalva dos institutos de pesquisa que tiveram muitos erros, o Paraná teve um desempenho melhor nas últimas eleições, é verdade, se aproximou mais do resultado final, mas mesmo assim, com essa subrepresentação dos candidatos da direita, a Michele aparece ali muito bem colocada na pesquisa, né? Para alguém que não tem, por exemplo, a exposição do governador de São Paulo, Tarcísio, ou de um ex-presidente da República, ela pontua muito próxima do presidente Lula, sem nunca ter feito campanha eleitoral, faço questão de frisar. Imagina numa campanha nacional presidencial, tem potencial de crescimento. O senhor vê de fato como uma potencial candidata e que outros nomes veria, além do próprio ex-presidente, caso seja mantida essa absurda inelegibilidade? Eu ainda acredito na justiça. Eu ainda acredito na justiça brasileira. Eu ainda tenho esperança que não seja por um motivo tão fútil, uma reunião com embaixadores, que dentro da atividade prevista, é uma das atividades exclusivas da presidência da República, é a representação internacional do país. Eu ainda acredito que vá ser revertida essa inelegibilidade. Mas, com relação à primeira-dama, Michele Bolsonaro, isso demonstra que o carisma dela, a capacidade, a competência com que ela tem construído a sua vida pública, ela gera uma aceitação bastante orgânica por parte de grande porção da população brasileira. Ao contrário de uma outra primeira-dama que a todo momento tem tentado construir algo, mas eu acho que ela só joga contra ela mesma e contra este governo que está aí, que não está dando nada, absolutamente nada certo. Não apenas em questões econômicas, como também em questões de relações internacionais. Lembrando que o presidente Lula é o primeiro presidente do Brasil a ser considerado uma persona não grata por uma nação amiga. É um presidente que também tem demonstrado muita falta de tato na relação com as outras nações, até mesmo com aquelas nações que fingem ser seus amigos. Eu acho que todos nós lembramos daquelas cenas patéticas do Lula passeando de mão dada com o presidente da França, e agora nós tivemos recentemente aí o caso do embargo à carne brasileira, à carne do Mercosul, naquele país europeu. Então não adiantou nada aquele casamento fictício do Lula com Macron, que a França continua atacando as posições econômicas do Brasil. E com relação à primeira-dama, Michele Bolsonaro, eu acredito que ela seja o principal expoente da direita numa futura eleição, caso persista essa absurda inelegibilidade do presidente. Fala, Serrão. 2 pontos. Aqui nesse país, país da aposta, todo mundo aposta tudo. Então eu vou fazer uma apostinha. Vem aí a anistia ampla, geral e irrestrita. Vai acontecer. Não adianta, é inevitável. Vai ter que acontecer. Vamos precisar da anistia para pacificar essa situação. A gente chegou num momento de impasse institucional que não dá mais para suportar. Então, vem aí a anistia. Agora, preparem o estômago, porque a anistia talvez tenha que atender aos 2 lados. A quem reprime, faz injustiça, abusa de autoridade, e aquelas que foram efetivamente vítimas. O problema é o saldo. A anistia talvez não consiga reparar, para mim, os danos que essas pessoas sofreram, estão sofrendo, é irreparável. Mas o Brasil não tem tradição de ter um tribunal de Nuremberg para fazer a compensação de perdas, como aconteceu no tempo lá do Bigode. Mas a anistia vem. Bolsonaro vai ser candidato na próxima eleição por pressão. A pressão popular vai ser gigantesca. Então essa anistia vem. Sobre a pesquisa do Paraná, eu gostaria muito de ter visto ali, e
Paraná podia ter feito isso. Coloca a Janja no lugar do Lula para a gente ver se, de repente, ela seria uma candidata viável também, já que se colocou Michele Bolsonaro, que ninguém está cogitando de ser candidata a presidente, e colocaram o Tarcísio de Freitas, que também nem ele cogita ser candidato a presidente. Gilberto Kassab já disse que ele é candidato à reeleição do estado de São Paulo, com possibilidade até do Kassab vir de vice. Então, Tarcísio não vem candidato a presidente, se depender da vontade do núcleo político que o apoia. Da mesma forma, Michele Bolsonaro, que é muito provável seja candidata ao Senado. Então, o Paraná podia ter testado a Janja, só para a gente ver como é que ficava. É isso. Sobre a Michelle, o próprio Jair Bolsonaro já falou também que não aprova a ideia, que acha que é necessária a experiência legislativa, não acha que ela deveria concorrer a nenhum cargo executivo, como presidência da República, por exemplo. E agora sim, a fala do ex-presidente sobre o caso Tio França. Vamos ver o que falou Jair Bolsonaro. O inquérito sobre atentado que o senhor sofreu ou continua sendo investigado alguma coisa? Augusto, se me permite, é questão de opinião, eu e você, né? E eu não bato o martelo que aquele cara do fogo de artifício se matou. Ele pode ter sido executado, ser neutralizado com um tiro. Ninguém cai no chão com algo pegando fogo pela tua cara e fica ali 8 segundos até explodir. O cara se afasta do fogo, é instintivo, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito aí. Declaração forte do ex-presidente Bolsonaro e talvez ele tenha falado, né, Serrão, o que estava passando, o que está se passando na cabeça de muitos e muitos brasileiros, né? Desde que aconteceu esse caso, é uma hipótese que é levantada, se de fato houve suicídio, se foi abatimento, e a Polícia Federal tirou as conclusões dela, divulgou um relatório dizendo que não, que a morte foi por vontade própria, por estímulo próprio, foi suicídio, mas o que o presidente falou está na cabeça ainda, ecoando na cabeça de muita gente, né, Serrão? Com certeza. E o fogueteiro, coitado, se não tivesse morrido, com certeza já estaria ali enquadrado na lei do Estado Democrático de Direito como alguém que deu 3 foguetadas em direção ao Supremo e tentou tomar o poder a partir de uma tentativa de golpe de Estado. Ele seria ali enquadrado facilmente nessa lei, mas ele morreu. E quem morreu já era. Fala, coronel. É uma questão que é difícil fazer qualquer tipo de afirmação, qualquer coisa que eu afirmasse que seria de forma leviana, mas o que a gente pode analisar é aquilo que nós conhecemos, aqueles dados que nós temos. E até o momento, me parece que era um cidadão, infelizmente, desequilibrado, estava passando por um momento ali de uma doença, um momento difícil da vida dele, estava ali, inclusive, com um paramento ali, demonstrando que ele não estava bem do seu juízo, estava com a roupa do Coringa, e atentou ali de uma forma até nada profissional, não dá nem para chamar aquilo de atentado, com o tipo de instrumento que ele tinha, porque a ciência do direito ela é realmente uma ciência. Aquilo que está escrito na lei tem que ser levado a sério. Então, uma pessoa ela tem que ter domínio de meios que possibilitem ela cometer um crime. Eu me lembro de um professor de direito que eu tive, que ele deu o exemplo de que a gente não pode cometer um crime, um assassinato, com uma bota de cavalaria. Ele era de cavalaria, por isso ele falou bota. Mesmo que salte um rato dentro daquela bota e mate a pessoa do coração, aquilo não é um meio adequado, não é um meio propício. E as pessoas estão sendo acusadas de cometerem crimes gravíssimos sem terem domínio sobre os meios necessários para cometerem aqueles crimes. Ora, quais os meios necessários para cometer um crime contra o Estado Democrático de Direito? Certamente não é Bíblia, certamente não é batom. Então, esses meios não caracterizam a possibilidade do crime, é um crime impossível. E aquele senhor que estava ali, também com seus fogos de artifício, infelizmente ele morreu, e eu afirmo aqui, ele não é um bestão, é uma pessoa que estava doente e merece respeito, inclusive da primeira-dama do Brasil, merece respeito, não é um bestão. Aquele senhor que morreu, ele não tinha os meios para atentar contra o Estado Democrático de Direito, mas parece não, é exatamente isso que estão fazendo, estão pegando tudo que podem, colocando numa bacia como uma grande salada
e apresentando para a sociedade brasileira como se fosse um golpe de Estado e o Bolsonaro é o grande culpado. Assista também o Bradock Show ao vivo. De assunto, vamos falar sobre o pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pois é, ontem à noite veio o anúncio, com toda a pompa e circunstância, em cadeia de rádio e televisão, para o que seria o anúncio do corte de gastos, do pacote de medidas de ajuste fiscal, mas o que o governo anunciou, na verdade, foi que está abrindo mão de receitas, anunciou aumento da faixa de isenção do imposto de renda. A gente tem aqui separado um trecho da fala do ministro Fernando Haddad, que levou hoje o dólar para casa dos R$6. Vamos ver. Quem ganha mais deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformam a vida das pessoas. Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com as famílias brasileiras, proteger o emprego, aumentar o poder de compra e assegurar o crescimento sustentável da economia. Exatamente por isso, anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história, honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula. Com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até R$5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio do seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a R$50.000 por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. Você sabe, essa medida, combinada à histórica reforma tributária, fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne. Confesso que o ministro falando menos imposto me pegou. Aí foi demais também, né, Haddad? Mas, ô Serrão, parece que o governo não se aguenta, né? Não consegue fazer um anúncio minimamente técnico, administrativo, tem que embutir alguma medida populista para jogar para a galera, né? Não consegue. Olha, o ghostwriter que escreveu esse texto que o Tachad leu no teleprompter ali, bonitinho, arrumadinho, nossa, o cara é completamente sem noção. E contou mentira, porque hoje de manhã, ministro Tachad fez uma entrevista coletiva, depois foi ao Congresso, mas na coletiva de hoje eles deixaram claro que toda essa história aí de que vai ter isenção do imposto de renda, tudo é temporário, galerinha. Não vai valer só por um ano e a partir de 2026. Hoje eles determinaram a data e que tudo vai depender, na verdade, de uma decisão do Congresso. Em relação ao imposto de renda, ele disse que é uma decisão que pode depender apenas do governo, mas não deixou clara a data, a partir de quando isso vale e se vai vigorar durante muito tempo. De qualquer maneira, essa medida não tem grande impacto econômico. O governo estima que ela tem um impacto de 35 bilhões, outras assessorias técnicas garantem que o impacto seria de 45 bilhões, mas, na verdade, tudo isso é insignificante, porque se o governo tivesse feito o reajuste da tabela do imposto de renda, como manda a lei, como manda a naturalidade econômica, você, com R$5.000, já estaria isento. Mas o governo não reajusta a tabela, né? Como deveria ser a regra. Outras mentiras contadas pelo Tachad, essas sim que fizeram o dólar subir e que preocuparam muito. Não tem previsão concreta para o corte de gastos. Vai decidir com o Congresso, vai combinar com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal agora é órgão do Poder Executivo. Eu fico toda hora na dúvida, né? Porque toda hora ele é chamado a decidir, é o Supremo Executivo. A gente vai ter que criar um novo poder, né? Fazer uma emenda à Constituição, criando o outro poder. Os poderes da República, artigo 2º da Constituição, são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Não, vai ter um quarto poder, que é o Super Supremo, que está acima de todos. Não dá. A gente não pode levar esse tipo de argumento a sério. Tachad falou isso. O Supremo vai resolver a parada. Outro problema grave na fala dele super salários. Ele prometeu cortar os super salários do serviço público. E tem estudos indicando que tem
32 penduricalhos que sustentam esses super salários. O Supremo Tribunal Federal vai aceitar que se corte os tais direitos adquiridos da turma da Barnabelândia? Você acredita nisso? Você jura que você acredita nisso, Tachad? Não é possível. Outro problema que também chamou a atenção, e aí isso mexeu com o mercado. Tachad vai mexer nas chamadas isenções fiscais que foram concedidas não no governo do Bolsonaro, mas foram concedidas na era Dilma Rousseff e que acabaram sendo reafirmadas pelo Congresso Nacional na gestão do Lula. Tachad quer mexer com isso. Então, olha o tipo de confusão. Você causa insegurança, além de jurídica, também insegurança econômica. E é isso que o mercado está vendo. Como está vendo também que a dívida pública brasileira de trilhões vai explodir. E quem vai pagar essa conta? Com mais imposto? Com mais taxação sobre o brasileiro? Mais carga tributária ainda do que a gente já paga? E aí vem a deforma tributária, que já se sabe que ela será uma tragédia, que vai vigorar depois do próximo mandato e que prevê aumento concreto da carga tributária. Então, tudo que Tachad prometeu, se comprometeu, mas ainda conta com o ovo na barriga da galinha, que é o Congresso Nacional, pode não acontecer. Então, nota menos 13 para toda essa porcaria e confusão formada para gerar mais desgaste político e econômico para um governo totalmente sem noção. Mas a turma que fez o L, a turma do Faria Lima lá que fez o L, agora vai sentir a taxação, porque o ministro da Fazenda prometeu ir para cima da classe média que tem renda superior a 50 mil, somando tudo. Inclusive aquilo que mexe com o mercado, que é dividendos das empresas que desde 1995 não são taxados no Brasil, mas agora o Tachad quer convencer o Congresso a fazer isso. Será que vai conseguir, Tachad? Você é fera neném para conseguir essa? Então vamos esperar para ver. E só antes de lhe passar, Coronel, rapidamente, deixa eu mostrar aqui uma postagem que fez sobre isso. O Rodrigo Scarpa, humorista, é o Vesgo do Pânico, lembra dele? Pois é, o Scarpa fez a seguinte postagem no X. Se tiver na mão, coloca aí, Cláudio, por favor, falando sobre o dólar em R$6. Ele tinha feito uma postagem em agosto, dizendo: vim do futuro para avisar que o dólar vai bater 6. E aí, aqui ele posta, do lado esquerdo. Chupa Guga Noblar, eu falei em agosto no meu Twitter X. Postei faz umas 3 semanas que o dólar chegaria a 6. Aí o Guguinha, meu irmão gêmeo, fã do Lula, veio comentar aqui no meu Insta dizendo que eu estaria errado na previsão. Quem estava certo? Chupa Guga, economia de R$270 de imposto, mas uma desvalorização de 24% no real vai fazer o poder de compra do trabalhador cair, inflação subir e, infelizmente, o povo vai pagar a conta da desordem no futuro. Triste realidade. Fora os rombos nas contas públicas que mês a mês se acumulam, prejuízo nas estatais e mais promessas não cumpridas. Óbvio, a picanha vai ficar mais cara, o pãozinho francês, enfim, espero que em 2026 o povo acorde. Aqui já acordaram, postagem do Rodrigo Scarpa, o Vesgo do Pânico. E não dá nem para dizer que é mentira, né, Coronel? Queríamos nós que fosse, né? Mas está correta essa previsão, né? É mais ou menos correto, né? Porque pelo fechamento aqui, pelo menos no Google, não bateu em R$6, bateu em R$6,02. Então superou os R$6. Eu acho que a gente pode dizer que nunca antes na história do país o dólar teve tão alto. Nem mesmo na pandemia. Aliás, na pandemia esteve bem mais baixo do que agora. Nós podemos concluir que o Lula e o Haddad fazem muito mais mal ao país do que a praga chinesa que assolou o mundo. Ora, meus senhores, eu fico perguntando, eu fico em dúvida, eu fico me questionando como que as pessoas podem ainda acreditar no Lula. Não é possível. Esse cidadão, ele foi presidente do Brasil por 2 mandatos. Ele ainda foi a sombra da Dilma por mais 2, só não concluiu o segundo, porque, pela sorte, a pessoa sofreu um impeachment. Mas esse cidadão, ele esteve por 4 mandatos, ou 3 mandatos e meio, assombrando o Brasil. E tudo é inédito para ele. Tudo
surpreende ao Lula. Ele fica surpreso porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma grande população negra. Ele fica surpreso porque as pessoas estão pobres. Tudo, absolutamente tudo surpreende o Lula. Ele não sabe de absolutamente nada. Ele continua sem saber de nada. E com certeza não sabe como conduzir a nossa nação. Tanto que nós estamos aí nessa situação. A economia, ela é expressa através de indicadores. E um desses indicadores é o dólar. Hoje atingiu o seu ponto máximo. Outro indicador são as taxas de juros, que dispararam. Então, aquilo que o Brasil pretendia economizar nessa medida vai ser totalmente inócuo, porque vai pagar mais com os juros. E antes, até bem pouco tempo atrás, o culpado da taxa de juros era o presidente do Banco Central. Mas agora que eles estão assumindo o Banco Central, em quem eles vão jogar a culpa? Talvez eles joguem na mesma pessoa que resolveu taxar as blusinhas da Shein. Ou seja, no além, porque até agora ninguém assumiu essa culpa. E tem mais uma lembrança, ô Serrão, porque a internet não perdoa, né? Daí dá uma olhada nessa que postou o deputado federal Mário Frias, lembrando o que o PT dizia quando o dólar bateu R$ 5, por exemplo. Coloca aí na tela, Cláudio, por favor. Lembrança do deputado Mário Frias. A primeira é de 2019. Quem achou que poderia ir para a Disney com um novo governo se enganou. Com Bolsonaro, o real afunda em relação ao dólar, que chega a R$ 4,11. Puxa, que sonho, né? Estagnação política do país e risco para investimentos externos fizeram moeda estadunidense, outro clássico, disparar. É a postagem do PT em 2019. E aí embaixo a postagem do PT 2020. Dólar ultrapassa R$ 5 e petistas cobram medidas do governo Bolsonaro. Ao invés de pensar quanto pior melhor, prefiro cobrar os responsáveis por nossa política econômica. E agora, Guedes? Questionou a deputada professora Rosa Neide. Tá aí, né, Serrão? Se essa revolta fosse aplicada agora, quem estaria ouvindo era o presidente Lula, né? Com certeza. A assessoria econômica do PT parece comandada por aquela adivinhadora, a mãe de nada, né? Parece que eles não acertam uma. E, canalhamente, quando tem que apontar o dedo para o Bolsonaro, sempre fazem a avaliação ou a crítica leviana, completamente fora da realidade. O PT não tem capacidade de gestão. O PT não tem projeto para o país. O PT tem uma visão econômica totalmente equivocada. O presidente Lula defende governo gastador. Ele acha que essa solução é boa. Então, presidente, se você acredita nisso, então vou dar aqui a sugestão, sempre colaborando com o seu governo. Coloque na presidência do PT Washington Quaquá, prefeito de Maricá. E coloque o Quaquá, antes dele poder assumir, não deixe ele assumir a prefeitura de Maricá novamente, coloque ele no Ministério da Fazenda. Porque se ele adotar o modelo de Maricá, onde ele arrecada um montão de dinheiro lá com royalties do petróleo e gasta adoidado de montão, esse aí é o prefeito, é o gestor perfeito da modelagem petista. Quaquá tá vindo aí pro lugar da Gleizinha. Quaquá tá de olho no Palácio Guanabara em 2026. Meu caro Eduardo Paes, você que falou mal de Maricá, o homem de Maricá está vindo aí para te assombrar. Ah, você vai tentar colocar ele de vice seu? Talvez não, ele tem um acordo com a turma lá de Niterói que quer colocar o Quaquá na reta do Palácio Guanabara. Será que isso vai acontecer? Então, Lula, nomeia o Quaquá antes ministro da Fazenda. Zé Dirceu vai ficar feliz da vida com essa sugestão maravilhosa que eu estou dando. Fala, coronel. Serrão, por que tu tem raiva do Rio de Janeiro, Serrão? Um local tão bonito, maravilhoso, um estado... Poxa, eu gosto tanto do Rio de Janeiro. Tu tá desejando tão mal aí pro Rio. Deixa o Rio quietinho. Eu gosto de lá. Bom, senhores, infelizmente nós estamos nessa situação, né? O Brasil está sendo muito mal conduzido e dos afetos que é utilizado para a condução da política econômica é a inveja. Então, por que o dólar disparou? Por que a Bolsa hoje caiu quase 2%? Porque, evidentemente,
esse pacote que foi apresentado pelo Haddad, ele não tem nem pé e nem cabeça. Mas eles sabem disso. O Lula sabe disso. Mas o Lula sabe também que ele precisa da aprovação popular. Então ele investe na inveja, ele investe naquilo que a esquerda utiliza de melhor. Fazem uma propaganda para aquelas pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento de economia. Parece até que o Haddad estava fazendo um favor à população brasileira. Não parece que ele estava cortando investimentos em saúde, não parece que ele estava cortando investimentos em educação, não parece que ele estava cortando o aumento do salário mínimo. Coloca uma musiquinha bonita, coloca umas imagens bonitas, e isso a esquerda faz muito bem. Claro que gasta muito dinheiro com seus marqueteiros, é histórico a grana que a esquerda gasta com seu marketing. Mas, infelizmente, tem um resultado, porque boa parte da população brasileira não entende o que está sendo feito. Entende apenas que vão cobrar mais imposto de quem ganha mais de 50 mil reais. Exceção feita ao Serrão, quem ganha mais de 50 mil reais? No Brasil, quase ninguém. Quase ninguém. Porque dentro do funcionalismo público, o limite é das vossas excelências, os ministros do Supremo. 45 mil reais, se não me engano, está ali o limite do funcionalismo público. Na iniciativa privada, quem ganha mais de 50 mil reais? Talvez um rico empresário, mas ele pode regular o seu prolabore. Ele diz que ganha menos. Ou ele faz como fazem lá os atores da Globo, uma pessoa jurídica, e vão pagar menos imposto com isso. Então, na verdade, essa medida ela é absolutamente inócua. Ela vai cortar benefícios da grande massa da população e vai tentar aumentar o imposto de uma ou outra pessoa desavisada que não conhece os mecanismos aí da nossa lei fiscal, que é uma das mais complexas do mundo. Boa, e deixa eu trazer um último destaque aqui para esses últimos minutinhos, ainda falando sobre esse descalabro econômico. Dá uma olhada nessa notícia. Câmara aprova a criação de estatal dentro de estatal. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira um projeto de lei que autoriza a criação da ALADA, estatal que deverá explorar economicamente a infraestrutura e navegação aeroespaciais. O texto será enviado ao Senado. A ALADA será subsidiária da Nave Brasil, estatal criada no governo Jair Bolsonaro para implementar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeronáutica dedicada à prestação de serviços da navegação aérea. O que achou, Serrão, dessa proposta? Olha, eu não acho nada. Eu sei que essa ALADA aí tá com jeitinho de ser uma empresa que vai ter ali atuando junto com ela os brothers da China. A China tem um programa espacial avançado e esse papo de, vamos ter a ALADA vai justificar. Por exemplo, não confunda a ALADA com aquela Lada, que era a empresa soviética que fabricava aqueles carros, né? Porcaria. E alguns até duram até hoje, mas não confunda a ALADA com a ALADA. Mas essa ALADA de agora está com carinha de joint venture com o chinês. E podendo botar o chinês aqui para ocupar, por exemplo, fazer a ALADA operar ali na base de Alcântara, né? Que facilita jogar míssel lá na casa do Lourão. Estados Unidos vai deixar isso acontecer assim, com essa facilidade toda? Eu não acredito. Eu acho que essa ALADA não vai sair do chão na prática. Diga, coronel. Vai ser uma ALADA que nem galinha, uma ALADA que não voa. Bom, meus amigos, falando sério agora, e até porque o assunto não permite brincadeira, eu tenho, por formação, uma preocupação muito grande com a segurança nacional. E me parece que nós estamos fazendo algumas ações que aumentam o risco. Eu não quero ser alarmista, mas antigamente nós dividíamos a situação de uma nação com relação a outra em 3 níveis: paz, crise ou guerra. E isso era bem fácil de identificar quando o país estava em paz ou quando ele começava algum tipo de atrito com uma outra nação, como por exemplo agora a Venezuela e a Guiana, ou quando efetivamente partiam para ação armada, para a guerra. Hoje em dia esse conceito está superado. As nações agora elas estão em constante conflito. Constante conflito.
Pode ser conflito econômico, pode ser descambar para um conflito bélico, mas elas estão sempre competindo, estão sempre em competição. E nós temos, evidentemente, nessa nossa quadra geopolítica, duas nações que estão à frente de cada um dos lados dessa competição. Os Estados Unidos, representando aí a porção ocidental do mundo, e a China, representando a porção oriental do mundo, muito alinhada agora com a Rússia, inclusive a China que dá o embasamento para que a Rússia ainda esteja exercendo aquela ação de combate contra a Ucrânia, e também procurando um alinhamento aí com as ditaduras islâmicas, principalmente com o Irã, que é o grande responsável pelas ações terroristas que acabaram desembocando na guerra lá do Oriente Médio, novamente envolvendo Israel. Então esse é mais ou menos o cenário geopolítico que a gente tem formado neste momento. De que lado o Brasil está se posicionando? O Brasil, através do instrumento econômico dos BRICS, em que colocaram na frente dos BRICS uma pessoa desprovida de cérebro, a Dilma não tem capacidade de gerenciar uma lojinha de R$ 1,99 e colocaram ela lá de manequim para gerenciar os BRICS, quando na verdade ela está lá simplesmente sentadinha na sua poltrona como presidente de um banco de fomento internacional. E isso irá nos custar caro. E talvez essa mina na Amazônia seja parte do pagamento. E nós estamos nos tornando alvos de uma, não digo provável, mas possível guerra nuclear. A Amazônia, como agora objeto de prospecção de material nuclear, passa a ser alvo, e talvez a base de lançamento, que reduz o consumo de combustível em até 30%, a base de Alcântara, também pode se tornar um alvo numa possível guerra nuclear. Nós estamos atraindo perigos para a nossa nação. Esses perigos serão efetivados? Eu rezo para que não. Mas eu rezo também para que o PT saia do governo do meu país. O PT não merece governar o Brasil. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist.